Estou lendo o dicionário Vini a partir da página 222. Acho que eu parei por aqui mesmo. Eu falava de pecado e não tinha terminado, né? Acerca do pecado. Então, continuar. Em usos menos frequentes, Ra implica severidade, porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos contra Jerusalém. Ezequiel 4:21 e Deuteronômio 6:22. Desagrado, e o Senhor de ti desviará toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios. Deuteronômio 7:15 e Deuteronômio 28:59. Mortalidade. Quando eu enviar as terríveis flechas da fome contra eles para a sua destruição. Ezequiel 5:16. Espada maligna. Salmo 144:10. Ou tristeza. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Neemias 2:2. A palavra também se aplica a algo de qualidade pobre ou inferior, como terra má, Números 13:19. Figos maus, Jeremias 24:2. Vacas feias, Gênesis 41:3. Ou animal sacrificial mau, Levíticos 29:10. Em Isaías 45:7, descrevendo suas ações, Jeová diz: eu faço a paz e crio o mal. Neste contexto, o que se intenciona não é o mal moral, mas antes a antítese da Shalom, paz, bem-estar, felicidade. O versículo inteiro afirma que, como soberano absoluto, o Senhor cria um universo governado por uma ordem moral. Calamidade e infortúnio, com certeza, serão o resultado da maldade dos homens ímpios. Abar, transgredir, atravessar, cruzar, passar por. Esta palavra ocorre como verbo só quando se refere a pecar. O termo abar tem o sentido de transgredir um concerto ou ordem, ou seja, o ofensor passa além dos limites fixados pela lei de Deus e cai em transgressão e culpa. Este significado aparece em Números 14:41. Mas Moisés disse: por que quebrantais, transgredis ao mandado do Senhor, pois isso não prosperará. Outro exemplo está em Juízes 2:20, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porquanto este povo transgrediu o meu concerto, que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz. 1 Samuel 15:24 e Oséias 8:1. Na sua maioria, abar ilustra o movimento de cruzar ou passar. O termo em latim transgredior, do qual obtemos a palavra transgredir, tem o significado semelhante de ir além de ou atravessar. Esta palavra se refere a cruzar um regato ou fronteira, passar. Números 21:22. Invadir um país, passou. Juízes 11:32. Cruzar uma fronteira para ir contra um exército hostil, passar. 1 Samuel 14:4. Marchar, passemos. Isaías 51:23. Transbordar as margens de um rio ou outras barreiras naturais, passa. Isaías 23:10. Passar navalha na cabeça, passar. Números 6:5. E o transcurso do tempo, passaram. 1 Crônicas 29:30. Atan. A palavra Atan no hebraico é perder, pecar, ser culpado, ser privado, perder o direito, purificar. Este verbo aparece 238 vezes e em todas as partes do Antigo Testamento. Também é encontrado no assírio, aramaico, etiópico, sabeu e árabe. O significado básico deste verbo é ilustrado em Juízes 20:16. Havia 700 soldados benjamitas, canhotos, que ativaram com a funda uma pedra e um cabelo e não erravam. O significado é aplicado em Provérbios 19:2. E o que se apressa com seus pés peca. A forma intensiva é usada em Gênesis 31:39. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano.
Deste significado básico vem o uso principal da palavra para indicar fracasso moral para com Deus e os homens e certos resultados de tais ações más. A primeira ocorrência do verbo está em Gênesis 20.6, sendo que esta é a palavra de Deus para Abimeleque, depois que ele tinha tomado Sara. Bem sei eu, na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Gênesis 39:9. O pecado contra Deus está definido em Josué 7:11. Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que eles tinham ordenado. Observe também Levíticos 4:27. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer e assim for culpada. O verbo também se refere ao resultado do mal, como em Gênesis 43:9. Serei réu de crime para contigo para sempre, depois de proibir práticas matrimoniais adúlteras. Deuteronômio 24:1-4 conclui: pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra, não trarás culpa à terra. Semelhantemente, aqueles que pervertem a justiça são descritos como os que fazem culpado ao homem em uma causa. Isaías 29:21, os quais, por causa de uma palavra, condenam um homem. Isto conduz o significado de Levítico 9:15, tomou o bode da expiação do pecado, e o degolou e o preparou por expiação do pecado. No Salmo 51:7 está descrito o efeito das ofertas pelo pecado ou expiação do pecado. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Números 19:13. Outro efeito é visto na palavra da profeta para a Babilônia: pecaste, perdeste o direito, foste privado contra a tua alma. Abacuque 2:10. A palavra é usada concernente aos atos cometidos contra homens, como em Gênesis 42:22. Não vou-lo dizia eu, dizendo, não pequeis contra o moço, e em 1 Samuel 19:4. Não porque não seja injusto o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou, não foi injusto contra ti. A Septuaginta traduz o grupo de palavras 540 vezes pelo verbo hamartano e os substantivos derivados. Eles ocorrem 265 vezes no Novo Testamento. O fato de que todos pecaram continua sendo enfatizado no Novo Testamento, Romanos 3:10, 1 Reis 8:46 e Salmos 14:1-3, Eclesiastes 7:20. O desenvolvimento do Novo Testamento é que Cristo, havendo oferecido o único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus, porque como uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Hebreus 10:12-14. A palavra é pedra. Pedra no hebraico é eben, pedra. Uma comparação entre os idiomas semíticos mostra que eben era a palavra comum para designar pedra entre os antigos. Os cognatos exatos, filológicos e semânticos são encontrados no acadiano, garítico, fenício, aramaico, antigo, árabe do sul e em vários dialetos etiópicos. O Antigo Testamento grego traduz eben por litos, usado quase exclusivamente para se referir a pedras que podem ser transportadas. Eben deve ser diferenciado de sela, rocha e rochedo íngreme. O substantivo eben ocorre no Antigo Testamento 260 vezes, com frequência quase igual no singular e coletivo quanto no plural. Aparece mais vezes na prosa do que na poesia. A Palestina era e é famosa por haver pedra em todos os lugares. A pedra fazia parte tão grande na consciência do escritor antigo que serviu aos interesses literários de símile. Êxodos 15:5, metáfora, Ezequiel 11:19, hipérbole, 1 Reis 10:27, 2 Crônicas 1:15. O fato de a construção com pedras ser a regra em vez da exceção na Palestina é sugerido pela insinuação do escritor bíblico ao costume mesopotâmico de usar tijolos de barro, Gênesis 11:3. Não obstante, parece que os artesãos israelitas nos dias de Davi ficaram um pouco para trás na arte de trabalhar em pedras, pois canteiros de Tiro foram empregados para construírem a residência real
2 Samuel 5:11. Além do uso como material de construção, as pedras serviram como tampa de poço, Gênesis 29:3, recipiente para armazenamento, Êxodo 7:19, peso, Deuteronômio 25:13, e pedras para a tiradeira, 1 Samuel 19:49, linhas de prumo eram pedras suspensas, Isaías 34:11, às vezes os pavimentos eram feitos de pedras, 2 Reis 16:17. A Bíblia fala de granizos, Josué 10:11, Ezequiel 13:11. O costume israelita para fazer enterros em caverna presume tumbas de pedra, Isaías 14:19. Em 3 ocasiões, quando o corpo não foi enterrado, amontoaram-se pedras sobre ele, Josué 7:26 e Samuel 18:17. As leis do Pentateuco relativas aos conceitos de pureza e impureza estipulavam que certos crimes eram punidos com apedrejamento. A fórmula padrão empregava ou o verbo hagan ou o sakal, seguido por uma preposição e o substantivo eben. Entre esta pena estavam os crimes de blasfêmia, Levíticos 24:23, Números 15:35-36, adoração a Moloque, Levíticos 20:2, idolatria, Deuteronômios 13:10, e prostituição, Deuteronômios 22:21. Originalmente, apedrejar era um meio de meramente expulsar da comunidade o transgressor da lei. Contudo, no Israel antigo, era um meio de pena de morte com o qual a comunidade se livrava do ofensor impuro sem entrar em contato direto com ele. No que diz respeito ao culto, as estatuetas de pedra esculpidas adoradas em todo o Oriente Próximo eram estritamente proibidas para Israel, Levíticos 26:1. Esculpir a pedra que seria usada no culto seria profaná-la, Êxodos 20:25. Altares e memoriais comuns no tempo patriarcal e no período da conquista da Palestina eram feitos de pedras não trabalhadas, Gênesis 28:18, Josué 4:5. Entre os objetos cultuais do santuário que Israel fez no deserto, somente as tábuas do Decálogo foram feitas de pedra, Êxodos 24:12, Deuteronômio 4:13, Ezequiel 40:42. As tábuas de pedra do templo de Ezequiel serviam apenas para propósitos utilitários, pedras preciosas como onix, Gênesis 2:12, e safira, Ezequiel 1:26, são mencionadas na Bíblia, sobretudo em relação ao éfode e ao peitoral do sumo sacerdote, Êxodos 39:6. A dispendiosidade das vestes do sumo sacerdote correspondia ao artesanato especial do Santíssimo Lugar onde Arão ministrava. Em certos textos, Eben recebeu interpretações teológicas. Em Gênesis 49:24, Deus é chamado a pedra de Israel, e várias ocorrências de Eben no Antigo Testamento são consideradas messiânicas, como está evidenciado pelo Antigo Testamento grego, escritos rabínicos e o Novo Testamento. Entre tais evidências temos Gênesis 28:18, Salmo 118:22, Isaías 8:14 e Daniel 2:34, Zacarias 4:7. A palavra pegar, agora pegar, é tafas. Tocar, pegar, tomar, prender, segurar, agarrar, manejar, tratar. Este verbo, encontrado no hebraico bíblico e moderno, ocorre em torno de 60 vezes no Antigo Testamento hebraico. A palavra é achada pela primeira vez em Gênesis 4:21, onde expressa a ideia de segurar algo nas mãos para usá-lo. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Outras coisas que são seguras com a mão ou pegas são espada, Ezequiel 21:11, escudo, Jeremias 46:9, arco, Amós 2:15 e foice, Jeremias 50:16. O perito na Torá, lei, é aquele que trata da lei, mas que também às vezes a trata mal, e os que tratavam da lei não me conheceram, Jeremias 2:8. Agarrar alguém pode ser prendê-lo, e assim Gerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes, Jeremias
7,14. É frequente tafas ser usado no sentido de capturar, porém ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Juízes 8,23. Agarrar ou prender corações é aterrorizar, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Ezequiel 14:5. A palavra arras em hebraico é prender, pegar, segurar, apoderar-se. Encontra em vários idiomas semíticos, inclusive no acadiano antigo. Esta palavra é comum ao longo das fases do idioma hebraico. Ocorre quase 70 vezes no Antigo Testamento hebraico. É usada pela primeira vez no Antigo Testamento no sentido passivo, com referência ao carneiro travado pelas suas pontas, chifres. Gênesis 22:13. E assim tornou-se substituto de Isaac. Ao mesmo tempo que arras é um termo comum para aludir a segurar coisas fisicamente, como o ato de Jacó segurar o calcanhar de Esaú, Gênesis 25:26, arras também é usado em sentido metafórico ou figurativo. Na sua ira, Deus agarrou Jó pelo pescoço, Jó 16:12. Por outro lado, o salmista testemunha que na sua graça Deus o segura pela mão direita, Salmo 73:23. Aflição e sofrimento se apoderam dos inimigos de Israel, Êxodo 15:14. O horror se apodera do povo do Oriente, Jó 18:20. Esta palavra nos dá o nome de Acais, rei de Judá. 2 Reis 16. Agora a palavra é pelejar. Pelejar no hebraico é la'am ou laham. Lutar, pelejar, empreender, combate. Esta palavra é encontrada em todos os períodos do hebraico, como também no garídico antigo. Aparece mais de 120 vezes no texto da Bíblia hebraica. O termo laham ocorre pela primeira vez em Êxodo 1:10, onde Faraó expressa o temor de que os escravos israelitas venham a se multiplicar e se unir com o inimigo para pelejarem contra os egípcios. Enquanto a palavra é comumente usada no contexto de exércitos engajados em batalha campal uns contra os outros, Números 21:23, Josué 10:5 e Juízes 11:5. Também descreve combate simples corpo a corpo, 1 Samuel 17, 32 e 33. Deus peleja as batalhas por Israel, Deuteronômio 20:4. Em vez de espada, as palavras faladas por língua mentirosa pelejam contra os servos de Deus, Salmo 109:2. A etimologia folclórica, Loham, está relacionado com lehem, o termo hebraico para pão, na contenção de que guerras são empreendidas por pão. Contudo, não há boa base para tal etimologia. Milhamá é batalha, guerra. Este substantivo ocorre mais de 300 vezes no Antigo Testamento e indica o quanto a experiência e a terminologia milhares desempenhavam em um papel na vida dos antigos israelitas. Uma das primeiras ocorrências de Milhamá vemos em Gênesis 14:8. Então saiu o rei de Sodoma e o rei de Gomorra. Ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim. A palavra é pensar. Agora pensar. Pensar no hebraico é rachab. A palavra rachab. Pensar, planejar, inventar, tensionar, intentar, estimar, contar, imaginar, imputar. Essa palavra ocorre 123 vezes no Antigo Testamento. Implica qualquer processo mental envolvido em planejar ou conceber. O termo rachab pode ser traduzido por planejar,
em associação com o sentido de pensar e considerar. O indivíduo que é dotado por Deus projeta excelentes obras em ouro e outros objetos primorosos, Êxodo 35 e 35. A palavra lida com a maldade, como quando Amã planejou um conluio contra o povo judeu, Esté 8:3. Como servo do Senhor, Davi orou pelos que intentavam mal contra ele, Salmos 35:4. E em Provérbios 16:30, o patife inventa coisas perversas, Provérbios 16:30. Outros versículos que indicam intenção imoral por trás da ação de planejar são Jeremias 18:11 e Ezequiel 11:2. A palavra também significa pensar. Alguns pensaram matar Davi, enviando-o contra os filisteus, 1 Samuel 18:25. Judá pensou que Tamar fosse uma prostituta, Gênesis 38:15. Ele pensou que Ana estava bêbada, 1 Samuel 1:13. Deus se arrependeu do mal concernente ao juízo que ele pensava dar em Israel, Jeremias 18:8. Aqueles que temem ao Senhor também pensam no seu nome, Malaquias 3:16. A palavra Rachab pode ser traduzida por tensionar ou avaliar. Deus perguntou a Jó se ele podia domar o Leviatã, que reputa o ferro palha e o cobre com pau podre. Jó 41:27. Uso clássico de avaliar aparece em Isaías 53:3 e 4. O Messias era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Alguns usos de tensionar têm intenção malévola. Os inimigos de Davi tensionavam derrotá-lo, Samuel 140:4. Deus se arrependeu do mal que ele tensionava fazer em relação a Israel, Jeremias 26:3. E talvez o povo se arrependesse quando ouvisse que Deus tensionava o mal contra a nação, Jeremias 36:3. Por outro lado, Deus tensiona o mal contra a terra dos caldeus em seu julgamento depois de usá-los para a purificação do seu povo Israel. A purificação do seu povo, Israel. Jeremias 50:45. Traduzida por contar, a palavra é usada de várias maneiras. Tinha conotação comercial, quando a terra era redimida e o preço estabelecido com base no valor das colheitas até o próximo ano do jubileu. Então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem o vendeu. Levíticos 25:27. A mesma ideia diz respeito às providências para os levitas, quando Israel oferecia suas dádivas ao Senhor. Números 18:30. Contar implica ser pensado ou considerado. Bildade afirma Jó, porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Jó 18:30. Não, é Jó 18:3. Aqueles que buscam viver para o Senhor são contados como ovelhas para o matadouro. Salmos 44:22. O tolo, quando mantém sua relação, não mantém sua paz, é contado como contado como sábio. E vamos ver de novo aqui. Porque são tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Jó 18:3. Aqueles que buscavam viver para o Senhor são
contados como ovelhas para o matadouro. Salmos 44.22. O tolo empregado mantém a paz, é contado como contado como sábio. Provérbios 17:28. A maioria dos usos de Rachab, traduzida por imaginar, traz uma conotação má. Já repreendeu seus amigos, porventura buscareis palavras para me repreenderdes, visto que as razões do desesperado são como o vento. Jó 6:26. O Antigo Testamento de Deus. O Antigo Testamento, onde que está aqui? Os inimigos de Davi, em Jó 6:26, imaginavam um esquema nocivo. Salmos 21:11, Naum queixou-se daqueles que imaginam o mal contra o Senhor. Naum 1:11. Ainda outras traduções singulares de Rachab para aproximar-se a Deus. Asaf teve de se lembrar e considerar os dias da antiguidade. Salmo 77:5. Deus tinha uma controvérsia com Nabucodonosor, rei da Babilônia, porque ele concebeu um plano contra eles. Ele é o Senhor do o seu povo. Jeremias 4:39-20. O profeta Amós cita pessoas que inventam instrumentos de música e têm prazer neles. Amós 6:5. Irão, rei de Tiro, enviou um homem para ajudar Salomão na construção do templo, que sabia lavrar em todas as obras de arte, ou seja, ele sabia trabalhar com vários tipos de metais e tecidos para projetar obras de arte. 2 Crônicas 2:14. José teve de lembrar seus irmãos que ele não procurou fazer-lhes mal pelo fato de eles terem vencido pelo seu escravo, pois Deus o intentou para o bem da preservação dos filhos de Jacó. Gênesis 50:20. O termo Rachab também é traduzido por imputar, porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado, coisa abominável será, e a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. Levítico 7:18. Quando o israelita O termo Rachab também é traduzido por imputar, porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado. Coisa abominável será a presença que a pessoa que comer dela levará a sua iniquidade. Levítico 7:18. Quando o israelita abatia um animal para fazer sacrifício em um lugar que não fosse o altar designado por Deus, o sangue era imputado àquele homem. O sacrifício do substituto não faria expiação pelo evento, e o oferente ainda levava a sua culpa. Levíticos 17:4. Davi louvava a Deus pelo perdão, porque o Senhor não lhe imputará iniquidade depois de ele ter confessado o pecado. Salmos 32:2. ênfase teológica existe na recompensa que Abraão recebeu de Deus quando o patriarca
creu em Deus e sua palavra, e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado injustiça por injustiça. Injustiça por justiça. Não, e foi-lhe imputado isso por justiça. Gênesis 15, 6. Achabe. Engenhoso, habilidoso, esta palavra é aplicada àqueles que fazem trabalhos, artísticos como partes do tabernáculo. Rachab, né? Engenhoso, habilidoso, esta palavra é aplicada àqueles que fazem trabalhos artísticos com partes do tabernáculo, e com ele Auliabe, filho de Aizamarque, mestre de obra e engenhoso artífice. Êxodos 38, 23. O termo Rachab, com o significado de orgulhoso, aparece 108 vezes. Não, eu acho que está 108 aqui, é 11 vezes. O termo Rachab, com o significado de engenhoso, aparece 11 vezes em Êxodo. Mas esta habilidade aparece 11 vezes em Êxodo. Mas esta habilidade era mais que invenção humana. Indicava o quanto o Espírito de Deus dá sabedoria, entendimento e conhecimento. Confira Êxodo 36, 8. Agora é a palavra pequeno, do hebraico pequeno. Catan, pequeno ou mais pequeno. O menor jovem, caton. Pequeno, menor ou mais pequeno, jovem, insignificante. Estes adjetivos são sinônimos onde ocorrem em todos os períodos do hebraico bíblico. Catan 47 vezes e caton 56 vezes. O termo caton, em sua primeira ocorrência, quer dizer pequeno e insignificante. E fez Deus aos dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Gênesis 1,16. A primeira ocorrência de Catan traz o sentido de temer, com luminar menor para governar a noite. Gênesis 1,16. A primeira ocorrência de Catan traduz sentido de menor e dispersou Noé traz o sentido de menor e despertou Noé do seu vinho e soube o que seu filho menor lhe fizera. Isaías 9, 24. Em sua primeira acepção pequena, ambas as palavras Catan e Caton são contrastadas com Godolo grande e dois os utensílios do Senhor e Deus, e grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, segundo Jeremias 36, 18. Entre outros usos da palavra com o significado de pequeno, incluem-se uma aplicação ao tamanho de um conjunto de pessoas. Deuteronômio 25:13. O tamanho do dedo mínimo. 1 Reis 18:12. E se enxergou a um
Entre outros usos da palavra, com significado de pequeno, incluem sua aplicação ao tamanho de um conjunto de pessoas, Deuteronômio 25:13, ao tamanho do dedo mínimo, 1 Reis 12:50, e ao guarda a alguém o tamanho do dedo mínimo, 1 Reis 12:10, e ao grande e ao grau da seriedade de determinado pecado, Números 22:18. No sentido de jovem, estas palavras se referem à idade narrativa de um indivíduo, e saíram tropas da Síria e do Sépase tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço de mulher de Naamã. 2 Reis 5:2. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Em uso relacionado, a palavra é comparativa, fazendo contraste com a idade de determinado indivíduo, com o de seus parentes. Nisto serei provados pela vida e a vida de Faraó. Não saireis daqui senão quando vos irmão mais novo vier a ti. Gênesis 42:15. Finalmente, esses adjetivos representam a ideia de insignificante ou em uso relacionado à palavra comparativa, fazendo contraste com a idade de determinado indivíduo, com ele de seus parentes. Nisso serei provados pela vida de Faraó. Não andeis daqui para trás quando vosso irmão mais novo vier aqui. Gênesis 42:15. Finalmente, estes adjetivos representam a ideia de insignificante ou pequeno em importância ou força. Gênesis: atendeis para pessoa alguma em juízo, ouvireis assim a pequena Não atenteis para pessoa alguma em juízo, ouvis assim o pequeno como o grande. Deuteronômio 1:17. Em acepção relacionada, Caton significa Deuteronômio 1:17. Em acepção de pessoas, Catan significa de proposição social inferior. Porventura, se tu pequeno aos teus olhos não fosse por cabeça das tribos de Israel, 1 Samuel 15:17. Em Êxodos 15, Samuel 15:17, em Êxodo 18:22, a palavra sugere trivialidade para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo o negócio grave tragam a ti, mas todo o negócio é pequeno, eles o julguem. Letra B, verbo. O termo caton quer dizer diminuir, ser insignificante. Este verbo ocorre 4 vezes no hebraico bíblico e enfatiza pequenez em qualidade ou quantidade. Em Gênesis 32:10, a palavra diz respeito a seu insignificante. Menor sou eu que todas as beneficências e todos os
a realidade que tivesse com teu servo, 2 Samuel 7,19. Em Amós 8,9, Catan se refere a diminuir. Então aqui, no caso, vai começar a palavra perdoar agora.